As figuras anteriores representam superfícies horizontais sem atrito, nas quais estão apoiados um bloco A de peso 10 N. Na figura 1, um bloco B de peso 10 N está conectado ao bloco A por meio de um fio ideal, enquanto que, na figura 2, uma pessoa exerce uma força de 10 N na extremidade de um fio ideal conectado ao bloco A. Em ambos os casos, o bloco A é puxado pelo fio e entra em movimento acelerado. Comparando-se o valor da tensão na corda e a aceleração dos blocos nas duas situações, conclui-se que a tensão na corda, e se você observar as alternativas, ele também quer que compare a aceleração do bloco A, tanto na figura 2 quanto na figura 1. A primeira coisa que eu queria te dizer é: tu olhou para essas figuras e pensou assim: ah, simples. Nas duas situações, faz-se uma força 10 na corda, tem-se trações iguais sobre o bloco A, logo as acelerações são iguais. Então, tensão na corda e aceleração iguais nos dois casos. E ficou com vontade de marcar a alternativa? É. Porque se você pensou isso de cara, você errou a resposta da questão. Vamos com calma. Primeiro observe a situação da figura 1, onde nós temos o bloco B de peso 10 N pendurado no fio e atrelado ao bloco A na mesa sem atrito. Mas observe que o texto diz que em ambas as situações o bloco A entra em movimento acelerado. Ora, se o bloco A acelera, só pode ser para a direita. E o bloco B, acelerando, nesse caso, só pode ser para baixo. O que significa, então, dizer que, analisando as forças que atuam sobre o bloco B, e nesse caso nós temos o peso de B, que de fato vale 10 N, e a tração no fio, que eu vou chamar de tração 1, porque é a tração na figura 1, e a gente sabe que quando se desenha tração num fio, essa tração sempre atua nas duas extremidades do fio. Observe que no bloco B, a resultante entre o peso de B e a tração 1 em B é que vai gerar a aceleração de B para baixo, que neste caso eu vou chamar de aceleração 1, que é a aceleração na figura 1. Sei que vai ser a mesma aceleração do bloco A, já que os dois estão atrelados pelo mesmo fio. Aplicando, então, a segunda lei de Newton a cada um dos blocos, e o que é que diz a segunda lei de Newton? Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se eu estou falando, então, do bloco A, a força resultante, neste caso, é a própria tração T1. E Delfrânio, mas tem o peso de A aqui para baixo? Tem. E tem a normal que a mesa exerce? Tem. Mas nesse caso, em que o bloco A nem sai voando e nem afunda na mesa, eu não vou me dar o trabalho de desenhar a normal e o peso, porque nesse caso as duas forças se equilibram. É como se atuasse apenas a tração T1. Então, ela vai fazer o papel de força resultante no bloco A. Então, vamos escrever aqui tração T1. Isso vai ser igual à massa do bloco A, e não vai se confundir. A massa não é 10, 10 é o peso, o que significa dizer que a massa vale 1 kg. E o valor da aceleração do bloco A, no caso 1, que eu não sei quanto vale. Uma equação com duas variáveis.
Mas agora, vamos aplicar esta mesma segunda lei de Newton ao bloco B. Quem faz o papel de resultante sobre o bloco B? Eu tenho o peso de B que vale 10 N para baixo e tenho a tração T1 para cima. Ora, se a aceleração do bloco B é para baixo, é porque a força resultante sobre ele também é. O que significa dizer que, neste caso, o peso de B, 10, é certamente maior do que a tração T1. Então, a resultante das forças em B vale o peso de B, que é maior, menos a tração T1, que é menor. A massa de B também vale 1 kg e a aceleração de B é o mesmo valor da aceleração de A, porque os dois estão atrelados pelo mesmo fio. Observe que o que você tem agora é um sistema de equação do primeiro grau. Duas equações com as mesmas duas variáveis, no caso a tração T1 e a aceleração 1. Ora, nós podemos então resolver o sistema por substituição. Nós temos o valor de T1, que é A1, e podemos substituir na segunda equação. Desse modo, então, teríamos 10 menos, no lugar da tração T1, A1, igual a 1. Então, 10 é igual a 2A1, o que significa dizer que A1 vale 5 metros por segundo ao quadrado. E a tração T1, que neste caso é 1 vezes A1, valeria então 5 newtons. Como a gente disse no início, uma tração T1 menor do que o peso. E Delfrânio, mas eu tinha de fato pensado que a tração T1 tinha o valor do peso. E aí vamos pensar, se essas duas forças de sentidos opostos tivessem valores iguais, nem aceleração teríamos. Mas foi dito que o bloco entra em movimento acelerado. Agora, vamos fazer os mesmos cálculos da segunda lei de Newton para a figura 2. Foi dito no texto e a figura mostra que, neste caso, de fato, se exerce uma tração no fio, que aqui eu vou chamar de T2, de 10 Newton. O texto diz que a mão exerce uma força de 10 Newton sobre o fio. Desenhando a tração nas duas extremidades do fio, essa tração T2, que eu já sei que é 10 Newton, o mesmo raciocínio para descobrir quem é a resultante sobre o bloco A. Lembra que tem o peso aqui para baixo, que tem a normal lá para cima, que nesse caso se equilibram, então é como se o T2 atuasse sozinho. Logo, se força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a resultante neste caso é T2, e eu vou chamar a aceleração de A2, a aceleração na figura 2. A tração que eu sei que vale 10, a massa do bloco que eu já sei que vale 1, e assim eu posso descobrir o valor da aceleração 2, que nesse caso seria 10 metros por segundo ao quadrado. Finalmente, se a ideia é compararmos a tração na corda com a aceleração, nos dois casos, nós vemos que os valores são maiores na figura 2 do que na figura 1. Para relembrar, a tração 1 ficou valendo 5 newtons, enquanto que a tração 2 ficou valendo 10 newton. A aceleração 1 ficou valendo 5 metros por segundo ao quadrado, enquanto que a aceleração 2 ficou valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, teríamos a resposta correta, alternativa C de casa. E aí, curtiu o vídeo? Se tiver curtido o vídeo, precisa dar uma força para o canal. Para ele continuar no ar, tem que ter estatística legal. Uma coisa é o número de inscritos. Então, se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal. E se tu já é inscrito, indica o canal para alguém que está precisando de física.
É importante também acompanhar todos os eventos que a gente promove e os outros conteúdos são produzidos além de vídeo. Twitter, Facebook e Instagram. Se tiver ficado alguma dúvida, se quiser mandar alguma sugestão, utilize o espaço dos comentários aí embaixo, beleza? E no final de tudo, não te esquece, dá um joinha aí, ó.